Eu vou fazer um vídeo aqui para vocês. Veja, eu mudei de lugar, mas é simplesmente porque o meu notebook estava em cima da mesa da sala. E eu falei, pô, vou fazer aqui mesmo. Tá frio, tem que levar lá em cima, onde vocês estão acostumados, com a livraria atrás e tudo mais, então vai aqui mesmo. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre astrologia e também sobre geopolítica. A astrologia é o Abhijit Anand, as previsões astrológicas do Abhijit Anand. E na parte de geopolítica, vou trazer também para o canal algumas análises do Thierry Meissan, que é seguramente um dos maiores e melhores analistas de geopolítica do planeta Terra. Então vamos lá, Helder Araújo aqui, canal Luz no Fim do Túnel. Estamos já em mês de junho, dia 2 de junho de 2025, hoje é uma segunda-feira, ainda na parte da manhã. Eu já trouxe conteúdo de astrologia para o canal, até porque eu sou, vamos dizer, um aficionado à astrologia. Não assim no sentido de viver da astrologia ou de pregar a astrologia como algo necessário. Eu acho que a astrologia ela é uma arte simbólica bastante interessante. Eu estudo isso daí desde jovem. Inicialmente eu estudei astrologia do Ocidente, a chamada astrologia tropical. Posteriormente eu estendi os meus estudos, livros, análise de mapas para a astrologia indiana ou védica, também chamada de astrologia sideral e baseada num zodíaco sideral. Bom, o Abhijit Anand ele também pratica esse tipo de astrologia sideral. Eu sempre disse que esta arte simbólica pode prever certos acontecimentos, sobretudo por causa das relações entre Júpiter e Saturno, né? As chamadas conjunções e ângulos que eles formam ao longo de ciclos, né? Sem dizer da influência do Sol e da Lua e do ascendente aqui na nossa vidinha aqui cotidiana na Terra. Bom, o Abhijit Anand, ele é um astrólogo profissional, ele é muito jovem, aí o astrólogo teenager, né? Veja, ele é aclamado aí pelos tabloides. Os tabloides é uma mania também na Índia, assim como no Reino Unido, né? Os tabloides sensacionalistas. É uma coisa assim, é uma coisa medonha, né? Bom, e ele é aclamado aí pelos tabloides como um Nostradamus moderno, né? Bom, mas além do âmbito sensacionalista, vamos dizer assim, que é comum, né? Ele previu, veja só, ele previu a pandemia do Covid-19, antes do Covid, naturalmente. Ele previu 2 anos antes a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ele previu as recentes tensões entre Índia e Paquistão. Então a gente abre o olho e fala, não, peraí, ele está falando de geopolítica usando o que eu chamo de uma arte simbólica. A astrologia ela é feita através de símbolos. Cada planeta tem símbolo. A vida humana ela é dimensionada em 12 casas astrológicas, sem dizer também das relações entre os planetas, as casas e os próprios signos, que são as 12 constelações do zodíaco, que é essa faixa de estrelas na qual o Sol passeia todos os anos, né, passando aí pelas 12 constelações principais. Bom, eu sempre disse que, usando a astrologia, eu consigo prever numa ordem de acerto de 70%. Bom, o Anand, veja, eu vou me referir ao Abhijit Anand como Anand, que em sânscrito quer dizer Ananda, a bem-aventurança, né? Que é um dos objetivos aí das filosofias místicas, do Vedanta, do Zen, né? Atingir o estado de bem-aventurança, o Samadhi, né? dos yogis, o Satori, né? Dos Zen budistas, e por aí vai. Bom, eu vou me referir ao jovem astrólogo como Anand, portanto, ele é um bem-aventurado, né? Veja, ele é conhecido aí por atingir uma precisão de 80% de acertos, o que é, vamos dizer, comparável praticamente à IA, a inteligência artificial. Eu imagino que se ele juntar a astrologia com IA, ele vai conseguir um grau aí de 80, 85% de acerto. Já se disse que a IA tem um grau de acerto de 93%. Bom, eu não sei. Isso aí dá muito pano para manga, né? E muita possibilidade aí de variar essa precisão.
Bom, esse prodígio astrológico aí nasceu em Karnataka, na Índia, e ele vem falando aí no site dele sobre a turbulência global pela qual o mundo vai passar. Ele disse que isso vai de 2020 até 2040. Bom, eu quando falei de astrologia aqui no canal, não vou lembrar o nome do vídeo, mas é um vídeo sobre astrologia. Eu digo que a atual instabilidade vai até 2030. Bom, o Anand, que é profissional, ele diz que vai até 2040, né? O Anand prevê esse ano de 2025 como um ano de mudanças geopolíticas significativas, né? Com a ascensão dos BRICS, né? Tensões no Sudeste Asiático. Vocês viram essa semana, o Trump passou a semana inteira batendo na China, falando sobre Taiwan, né? Na verdade, os Estados Unidos estão loucos para invadir a ilha, explodir a ilha, né? Eles ameaçaram, eles é que ameaçam, mas você sabe, é importante aquilo que você quer fazer, você acusar no teu concorrente, né? O Anand também previu a estabilidade na Rússia, né? Ou instabilidade. Bom, a Rússia está bastante estável, principalmente agora que ela foi atacada. Ó, fogo amigo aí, hein? Parece que o ataque lá dos Tupolevs, lá na Sibéria, veio de dentro da própria Rússia. Claro que existe uma ala radical lá dentro da Rússia que acha que o Vladimir Putin ele é muito moderado, né? Ele é muito comedido. E é claro também que os Estados Unidos estão por trás também disso daí, porque eles têm garras lá dentro da Rússia, né? Sobretudo após a queda da União Soviética. Bom, daí o Anand, então, ele alerta para riscos de conflitos e a necessidade de ações para evitar essas escaladas exageradas, né? Bom, então vamos lá. O Anand, ele vê o bloco BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que são os principais, ganhando força contra a hegemonia ocidental. Bom, essa é a primeira previsão. Especialmente ganhando força frente à desdolarização. Então, até esse momento, os BRICS está propondo um acordo econômico alternativo, com moedas baseadas em ouro. Nós estaríamos voltando ao padrão ouro e também utilizando sistemas financeiros descentralizados, fazer comércio em suas próprias moedas, por exemplo, em yuan, em rúpia, em rublo, em iene, por aí vai, né? Ou seja, sistemas financeiros descentralizados. A Rússia, em particular, pode liderar essa transição, fortalecendo o rublo e reduzindo a dependência de sistemas fechados, hegemônicos e imperialistas, como é o caso do SWIFT, né? Que é o sistema controlado aí pelo Banco Mundial, FMI e Estados Unidos. O Anand alerta, então, também para tensões no Mar do Sul da China, leia-se Taiwan, né? Com possíveis disputas territoriais envolvendo China, Taiwan e outros países, por exemplo, Indonésia, Malásia, o próprio Vietnã. O astrólogo menciona testes de armas avançadas, incluindo aí as tecnologias hipersônicas, que podem escalar conflitos regionais. Você veja, se houve realmente esse ataque lá na Sibéria, quer dizer, a propaganda ucraniana diz que destruiu 40 aviões, caças Tupolevs, né, que é top, né? Mas veja, então não adianta você ter tecnologia hipersônica se você não tem como se defender, né, desses ataques, né? Bom, outro ponto aí, há um risco de genocídio em áreas não especificadas. Veja que ele é cuidadoso, hein? Mas ele acredita que uma ação coletiva pode evitar o cenário extremo. Acontece que o cenário extremo já existe, né? Lá na faixa de Gaza, né? Onde os medonhos, os pavorosos, os talmúdicos sionistas estão normalizando o genocídio de todo um povo. Povo, aliás, que falou aramaico, língua falada também por Jesus Cristo, por ninguém menos do que Jesus Cristo, que muitos historiadores acreditam que Jesus Cristo foi um palestino naquela região, né? Bom, o Anand então prevê estabilidade econômica e política na Rússia, quer dizer, então ele está prevendo estabilidade. Bom, a Rússia tem conseguido aí se manter estável frente às tremendas sanções perpetradas aí pelos Estados Unidos, principalmente impedindo-a de fazer negócios no sistema SWIFT. Então, nada mais natural que a Rússia queira criar um sistema próprio
de troca, de compra e venda, né, e de comércio. Então, a Rússia se beneficia aí de recursos naturais que ela mesma tem e também das parcerias que ela tem com os BRICS. A gente sabe muito bem que quem conseguiu segurar as pontas também da Rússia foi a própria China, né? Bom, continuando, veja, não podia deixar de falar sobre os desastres naturais, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, extremos de temperatura, inclusive no extremo Oriente Russo, ele fez essa previsão, como em Kamchatka, que podem impulsionar mudanças internas. Bom, a Rússia pode se posicionar como um contrapeso ao Ocidente, fortalecendo a sua influência global até 2030. Veja, ele falou bastante sobre a Rússia, hein, nas suas análises. O Anand antecipa uma crise no sistema financeiro global, começando agora em 2025. O declínio do dólar, desafios no mercado de ações, nós vimos grandes quedas aí com o surgimento do ChatGPT e também com o tarifaço lá do Donald Trump, que parece que já naufragou o tarifaço, e ele vê oportunidades aí para sistemas alternativos, por exemplo, o sistema lá que os BRICS pretendem fortalecer. E também uma recuperação aí a longo prazo. Bom, esperemos que o mundo possa se recuperar dessas grandes disputas. O astrólogo acredita que o sistema financeiro baseado no dólar, leia-se Bretton Woods, lá onde foi assinado, estabelecido em 1944, né, o padrão dólar, está próximo do fim. Né? Ou seja, 2025 já é o começo do fim do padrão financeiro internacional baseado no dólar. Ele prevê a ascensão de moedas alternativas ou sistemas baseados em ativos como ouro, especialmente entre os países dos BRICS. Até 2030, um novo sistema financeiro global pode emergir e vai estar menos centrado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, veja, o Anand prevê uma correção significativa no mercado de ações já esse ano, mas não um colapso total, como o pessoal apocalíptico aí prevê o fim dos Estados Unidos. Isso é um exagero tremendo, né? Simplesmente ele está enfrentando dificuldades e essas dificuldades vão continuar, né? Mas não um colapso total, simplesmente ele vai perdendo poder pouco a pouco, né? Em empresas de tecnologia, por exemplo, a poderosa TSMC, lá de Taiwan, né, que é a menina dos olhos dos estadunidenses, vão enfrentar desafios, né, devido a tensões geopolíticas, especialmente em Taiwan, mas vão se recuperar a partir de 2026. E a China também vem substituindo muito rapidamente os semicondutores aí de top, né, de ponta, produzidos lá em Taiwan. Países como Índia e Rússia podem se beneficiar de investimentos em setores estratégicos como energia e tecnologia. Aliás, esses países investem muito nisso daí, por isso que eles conseguem estar sempre entre os 10 mais importantes países do mundo. O Anand sugere que a diversificação econômica e a redução da dependência do dólar serão cruciais para a estabilidade. Prevê desastres naturais significativos em 2025, como eu já disse, terremotos, erupções vulcânicas, impactos aí nas chamadas mudanças climáticas. Agora também tem a questão do El Niño e Laninha, né, aqui no Pacífico e também no Atlântico, né? Bom, ele acertou aí uma previsão que ele fez lá num terremoto que teve em Mianmar e na Tailândia esse ano e alertou para outros eventos sísmicos, incluindo um possível terremoto submarino. Aliás, é normal que astrólogos façam previsões sobre terremotos, maremotos, tsunamis. Isso é comum na astrologia, sobretudo na astrologia védica, que é a astrologia indiana, que é mais focada em desastres, em guerras, em colapsos, em mudanças estruturais, em revoluções. Enfim, ela é uma astrologia que lida mais. Tanto é que já se disse que a astrologia indiana assim, é uma espécie de notícias populares das previsões, né? Era um jornal que a gente tinha aqui no Brasil, as Notícias Populares, que dizia que se você torcesse o jornal assim, pingava sangue, né? Porque era só notícia de crime, de desgraça, de tudo que a gente quer ficar distante, né? Então a astrologia indiana ela pegou muito essa fama de só olhar o lado ruim, né? Mas não é, a gente tem que se preocupar com essas coisas, né? Ou seja, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Além disso, a gente tem que lidar
com esses assuntos, né? Veja, um outro ponto aí, a região que ele focou, o extremo oriente russo, a região de Kamchatka e o sudeste da Ásia são vulneráveis a erupções vulcânicas e tremores. Ele previu transformações em todo um ecossistema, por exemplo, o derretimento lá de calotas polares, isso aí já está acontecendo, alterações em áreas áridas ou férteis, né? Por exemplo, o sertão vai virar mar lá, né, no Nordeste brasileiro. Mas a gente sabe que o aquecimento global, né, em alguns locais aquecem mais, principalmente nos grandes centros urbanos, em outros esfriam mais. Quer dizer que a atmosfera está sempre em um relativo equilíbrio. Por exemplo, se derrete lá as calotas polares no Ártico, por outro lado, a Antártida dizem que está aumentando de tamanho, né? Então, um local derrete, outro local congela. Então, fica elas por elas, né? Mas só que as coisas mudam. O próprio eixo magnético terrestre está mudando, né? O eixo magnético, existe o eixo geográfico e o eixo magnético. Ele mesmo ele se modifica. Daí, a cada certo número de anos ele vai modificando, ele vai se alterando. Portanto, a própria angulação que a Terra faz em relação ao Sol, ela vai se alterando, ou o Sol faz em relação à Terra. Bom, não vou advogar a questão do sistema copernicano, terra plana, não vou falar de nada disso, né? Bom, o Anand, continuando, ele enfatiza a necessidade de práticas sustentáveis, como a agricultura orgânica, que eu acho que tem um potencial gigante aqui no Brasil e ainda está inexplorado, e energias renováveis. Por exemplo, eu sou muito favorável à exploração agora do pré-sal na região norte do Brasil, que vai desde Amapá, passando pelo Amazonas, até Maranhão, até Rio Grande do Norte. Lá, né, a chamada a faixa lá equatorial, né? A exploração de petróleo lá na faixa equatorial. Eu sou muito a favor disso daí, desde que seja feito, naturalmente, com inteligência, né, com sustentabilidade e também com preservação ambiental. Eu acho que as coisas não são absolutamente incompatíveis. Você pode e deve explorar petróleo, né, sem degradar o meio ambiente. Mas é melhor ainda as energias renováveis que estão aí ainda no começo, né, energia eólica, solar, e por aí vai, né? É preciso mitigar os impactos também, porque qualquer forma de exploração de energia existe algum impacto ambiental, né? Bom, os desastres naturais, eles atuam como catalisadores para mudanças sociais e políticas, né? Forçando os países a repensarem as suas estratégias de desenvolvimento. Vocês vejam aí, por exemplo, quando teve as enchentes lá no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, eles vão ter que repensar lá uma série de coisas, né? De preservação do solo, remediação do solo, a questão do solo ficar poroso, sujeito a enchentes. Quando você vai fazer uma hidrelétrica, você tem que prever tudo que pode ocorrer naquela região e tudo mais. Afinal, você vai estar desviando rios, você vai estar fazendo represas, você vai estar alterando o meio ambiente. Bom, o Anand falou bastante sobre a Rússia, né, nas previsões dele. Veja, a Rússia é o país do mundo maior, né, em termos de tamanho. Tem vastos recursos naturais, ela tem toda a tabela periódica, assim, à larga, né? E ela pode desempenhar um papel central aí na gestão de crises climáticas. Claro, no momento em que o Ocidente compreender que ele precisa compreender a Rússia e parar de combater a Rússia, né? Porque a Rússia tem muito boa vontade, a gente vê isso daí ao longo da história. Já fiz vários vídeos sobre esse tema, né? Que a Rússia não é o grande vilão da história. Não, o grande vilão da história atual é o imperialismo. Imperialismo estadunidense. Bom, segue o canal que você vai ter isso muito bem explicado ao longo de dezenas e centenas de vídeos, né? O Anand destaca mudanças aí na governança. A Índia vem adotando uma postura mais assertiva, né? Na verdade, ela está mais próxima ao Ocidente do que ao próprio BRICS, né? E ela vem, o Sudeste Asiático também vem passando por grandes transformações políticas, né, incluindo possíveis tendências autocráticas. Veja, isso aí também é uma questão a se discutir, né? Porque a Índia é tido assim como o país mais democrático, né, dentro dos BRICS. Eu acredito que o Brasil também está dentro dessa tendência, né? A questão é que a nossa democracia está muito manipulada, ela é uma plutocracia, na verdade. Então, às vezes, você precisa de um governante um pouco mais forte. Não que seja um tirano,
um ditador, não, mas que tenha um pouco de autocracia, né, de soberania, de nacionalismo. Isso aí é necessário, hein? A partir de abril de 2024, a Índia entrou no Mahadasha de Marte. Veja, isso é um ciclo. O Mahadasha, os dashas, fazem parte da astrologia védica. Uma hora eu dou um curso aqui inicial para a gente entrar nesse tema também. O Anand associa aí essa Mahadasha de Marte, que é um planeta agressivo, que é o deus da guerra, né? É o Ares, o Marte, né? Que Anand associou uma postura mais agressiva e militarista, inclusive da parte da Índia. Ele, claro, ele é indiano, então ele fala também bastante sobre a Índia, né? Ele prevê um aumento do orçamento militar e uma maior influência global da Índia, mas alerta para conspirações externas, leia-se, que podem desestabilizar o país, né? O país já teve uma grande trunfo, né, quando ele consegue ter sua própria bomba atômica, né? A Índia faz parte do clube nuclear, né? Bom, até 2040, segundo a previsão do Anand, a Índia pode redefinir a governança no Sudeste Asiático, recuperando sua estatura cultural e espiritual. Veja, ele está falando aí da Índia Védica, chamada Era do Ouro, né, onde a Índia, supostamente, num período aí antediluviano, a época dos Mahatmas, dos Rishis, né? Quando se fala da época da Satya Yuga, também eu já fiz um vídeo sobre a Satya Yuga, e as yugas são as eras. Nós estaríamos agora numa Dvapara Yuga, uma era de dualidade. Outros acham que a gente está na Kali Yuga, né? Que, enfim, eu acho que a gente já saiu da Kali Yuga, lá na época do Renascimento, mas, enfim, tem várias maneiras de analisar essa questão das eras, né? Então, de qualquer maneira, o Anand está se remetendo a uma época em que a Índia ela é vista dentro das escrituras sagradas da Índia, do Mahabharata, dos Vedas, como já tendo passado por eras divinas, eras de ouro, Satya Yugas, né? Ou uma era que pode durar aí um certo número de milhares de anos, onde toda a humanidade alcança o equilíbrio, a harmonia e o desenvolvimento espiritual pleno. Bom, vamos aguardar a chegada do rei do mundo, né, para a gente poder dar essa alavancada, essa melhorada aí que a humanidade está precisando de evoluir, hein? O Anand sugere que democracias na Índia e também na região, no Sudeste Asiático, podem evoluir para sistemas alternativos à democracia, com o risco de autoritarismo, dependendo das escolhas coletivas. Veja, ele está preocupado com isso daí, hein? Ele prevê tensões internas em Myanmar e Tailândia agravadas por desastres naturais. O Anand defende uma liderança baseada em princípios éticos, que isso na filosofia védica chama de Dharma. Dharma seria a justiça divina. O Dharma humano ele tem que estar minimamente harmonizado com a justiça divina. Veja que isso lembra um pouco também a filosofia do Confúcio, né, onde a harmonia humana depende do mandato celestial, né, dado pelo próprio Criador. Enquanto a política humana estiver conjugada com uma justiça divina, o país vai bem, vai prosperar, vai fazer as coisas certas. Enfim, é um princípio ético, né? E a Índia, segundo o Anand, ela potencialmente ela pode ter o papel de guia espiritual global. Bom, o Anand ele conecta ciclos astrológicos e avanços tecnológicos, prevendo inovações muito grandes agora em 2025, especialmente na Índia e na Rússia, que já estão competindo aí no setor de semicondutores. Quer dizer que não vão ser apenas os Estados Unidos e a China que vão dar as cartas no setor de semicondutores. E falando aí mais especificamente numa técnica astrológica, o ciclo de Júpiter e Saturno, que eu falei lá no começo do vídeo, está muito ligado a mudanças e inovações em tecnologia, sobretudo a inteligência artificial, as energias renováveis e o papel seminal aí dos semicondutores. Os países que mais investirem e souberem investir em pesquisa, e também nos pesquisadores, você tem que investir em pesquisa e você tem que ter pesquisadores, né? Então você tem que fazer uma revolução educacional, que é o que não se fez no Brasil. Na Índia se fez. Na China se fez a revolução educacional.
A Índia e a Rússia podem liderar aí os avanços na área da pesquisa e desenvolvimento já a partir deste ano. Então, como ele disse, fazendo aí um resumo, a TSMC lá de Taiwan vai enfrentar desafios por causa das tensões geopolíticas que estão sendo perpetradas pelos Estados Unidos. No entanto, ele disse que ela vai se recuperar a partir de 2026. Então, nós vamos ter novos players emergindo no rarefeito mercado, no setor competitivo de semicondutores. E isso pode crescer principalmente dentro dos BRICS. Além dos ciclos Júpiter e Saturno, existem também alinhamentos planetários, por exemplo, Saturno em Peixes. Isso favorece avanços em tecnologia sustentável. Bom, o futuro vai depender da ação de cada um e também, principalmente, da ação coletiva, das ações humanas tomadas como um todo. Pode haver aí um despertar espiritual global no decorrer deste período. Você sabe, quando a gente passa por grandes dificuldades, a gente também tem um enorme potencial evolutivo, de desenvolvimento, de despertar, de tomada de consciência. Bom, o Anand enfatiza muito o papel da Índia para trazer uma transformação ética para o mundo. Ele diz que o futuro não é fixo e que escolhas conscientes podem evitar cenários negativos, por exemplo, guerras, colapsos econômicos. Há a necessidade de uma cooperação global para enfrentar os desafios aí das mudanças climáticas, das desigualdades sociais. Enfim, o mundo está indo para uma concentração de renda drástica e promovida pelo sistema neoliberal norte-americano. Bom, o Trump diz que vai dar um jeito nisso, né? Vamos torcer para que ele consiga. O trânsito de Saturno em Peixes em 2025 é visto como um catalisador para um renascimento espiritual, promovendo aí um aumento, um crescimento dos valores éticos e da harmonia, que faz muita falta neste mundo. Bom, vamos ver aí se nós vamos ter líderes, né, que possam ser guiados pelo Dharma, que é o caminho da justiça, da retidão, da ética, né? Bom, parece aí que a taxa de acerto do Anand é de 80%. Né? Ele previu corretamente a pandemia lá em 2020, o terremoto em Myanmar, Tailândia, agora em 2025. No entanto, críticos dizem que algumas previsões são vagas ou baseadas em generalizações. Sim, isso é próprio da astrologia, porque ela trabalha com generalizações, né? Por exemplo, ele não diz assim, olha, vai acontecer um terremoto na Tailândia, no latitude tal, na longitude tal, às 7 horas da manhã, do dia tal, do ano tal. Não, não é assim tão preciso, né? Suas previsões são generalizantes. Aí você pode dizer, bom, mas é fácil prever terremotos, sempre estão ocorrendo terremotos, né? Em muitos lugares. Bom, é mais difícil se você prever que haveria uma enchente lá no Rio Grande do Sul naquela temporada, né? Aí já é uma coisa mais precisa. O fato é que o Anand ele tem feito bastante sucesso, ele combina aí astrologia védica, análise histórica e intuição. Mas ele reconhece as dificuldades em você prever eventos complexos. Por exemplo, qual vai ser o resultado de eleições, né? Bom, então vamos perguntar para a IA quem que vai ganhar a eleição aqui no Brasil. Bom, o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo interessante ontem, inclusive eu elogiei o vídeo dele, eu achei muito acima da média dos políticos brasileiros, né, de hoje em dia. Está assim, exortando a nos libertarmos aí do tico contra o teco, né, do preto no branco, dessa divisão, dessa polarização artificial promovida aqui no Brasil. Nós precisamos de unidade, de coesão nacional, de desenvolvimento, né? Tem grandes acontecimentos aí à espera do Brasil. Por exemplo, a exploração de petróleo lá na margem equatorial, a ferrovia em X, né, cortando o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, como foi dito aí quando da visão do santo católico Dom Bosco, que ele viu o X, talvez como um despertar espiritual do Brasil, já que é uma cruz, né? Outros acham que não, que ele realmente anteviu, ele previu, ele teve uma visão aí dessas ferrovias que trariam um enorme desenvolvimento para o Brasil em termos de turismo, de arte, de desenvolvimento regional e nacional e por aí vai, né? Bom, pessoal, concluindo então o nosso assunto aí, o Prajna Jyotisha, que é o site lá do Anand, tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Ele tem tido um impacto significativo
tem tido uma boa cobertura tanto na Ásia como na Europa e também aqui na América do Sul. Bom, nosso vídeo vai ficando por aqui. Mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão, livre comunicação. Se você gostou dos nossos temas, se você gosta dos nossos temas, assista o canal. Convido a assistir os 2 vídeos que eu fiz sobre o movimento neocon nos Estados Unidos e também os 4 vídeos onde eu explico a máfia Khazar e a origem dos Jázaros, né, dos banqueiros sionistas que mandam aí no Banco Mundial, no sistema SWIFT, aí no FMI, por aí vai, né? Pessoal, o conteúdo do Thierry Meissan vai ficar para amanhã. Eu não tenho feito vídeos todos os dias. Estou tentando fazer 2 ou 3 por semana. Vamos continuar mantendo aqui uma luz no fim do túnel e apontando aí para as novas tendências, fazendo também as nossas previsões e principalmente a análise geopolítica. Por enquanto eu não vou me manifestar sobre a questão aí dos Tupolev na Sibéria. Como eu disse, eu acho que é fogo interno. Tem uma ala radical lá que pode estar recebendo informações de alto nível, leia-se GPS, informação por satélite, né, cruzamento de dados, que só pode ser fornecida por um país chamado Estados Unidos. Vamos em frente, pessoal. Vamos ter esperança no Brasil. Vamos dar a volta por cima, vamos buscar a coesão nacional, vamos procurar entender e trazer o que tem de bom na direita e bom na esquerda, e não simplesmente vendo os podres uns dos outros, mas nos ajudar naquilo que pode dar certo. E vamos em frente, pessoal. Então, até a próxima e fiquem com Deus.